Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, quarta-feira da segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Então Jesus respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus anuncia o que está por vir, que será a sua morte, através daquilo que acontecerá, através da humilhação, daqueles que irão zombarem dele, mas que Deus irá transformar aquela situação de morte em vida. Ele ressuscitará no terceiro dia. Por isso, Jesus orienta os seus discípulos a realmente buscar a humildade sincera, a viver como um verdadeiro servidor. Aquele que quer tornar-se grande, torne-se um verdadeiro servidor. E não como eles estavam ali discutindo entre eles, entre os discípulos, quem seria o maior, quem seria o melhor, porque essa é uma tentação muito grande que nós também podemos cair na nossa caminhada e na nossa missão, de querermos ser maior e melhor do que os outros. E isso não devemos deixar acontecer conosco também, como Jesus impediu naquele momento que esses discípulos tivessem esse sentimento de grandeza, de prepotência, de arrogância, e que aquilo poderia levar à ruína da missão e o não êxito daquilo que realmente é o verdadeiro anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus. Mas ele dá o seu próprio exemplo de ser um verdadeiro servidor de Deus, como o próprio Jesus é, um verdadeiro anunciador da palavra. Através da humildade, da mansidão e de sua coragem, ele se tornou grande, Deus entre nós. Nós possamos também buscar este exemplo de Jesus, a humildade sincera na nossa vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.